Marilda sabia, pela rotina que já não se explicava mais, que a lavanderia seria o lugar onde sua palavra sobraria menos. A luz que vinha da janela grande pingava sobre o piso frio, desenhando manchas claras nas tábuas gastas. As roupas encharcadas se empilhavam no tanque. O sabão perfumava o ar com um cheiro demasiado forte, como se quisesse cobrir vozes que ninguém mais ouvia. Bolinha, enrodilhado ao pé dos sapatos de Marilda, tremia e levantava a cabeça cada vez que a voz de Bianca passava pela casa. Um som limpo, controlado, que funcionava na superfície e cortava por baixo. Marilda esfregou o pano com a mão enrugada, sentiu os ossos protestarem, e não pôde evitar o pensamento que vinha sem pedir licença. Aquela água já não lavava apenas roubas. Lavava vergonha, esquecimentos, o rastro de coisas pequenas que alguém havia escorregado dentro dela. O som veio de fora, como um estilhaço, um choro aberto, agudo. Depois, passos acelerados, vozes. Marilda ergueu o rosto. Por um segundo, a lavanderia inteira ficou sem ar. Bolinha latiu, curto e ansioso. À distância, um carrinho de bebê tombava. Um chocalho seguindo a inclinação como se o mundo inteiro tivesse sido colocado numa mesa e removido de repente. Tônico apareceu no portão como um sopro. Era pequeno na estatura, mas o porte era firme. Um homem de pele curtida, cabelos cacheados, que morava na pequena casa ao lado e vinha algumas vezes entregar concertos ou levar compras. Chamavam-no o anão na vizinhança, com aquela mistura ruim de curiosidade e indiferença. Para Marilda, que já não participava das conversas da rua, Tônico era apenas alguém que sorria com os olhos. Aquele dia, ele correu e saltou, esticando os braços com uma velocidade que contradizia sua figura. Alcançou o carrinho antes que ele rolasse para a rua. Um carro buzinou. O som entrou pela casa como uma ameaça. Tônico, sem pensar, apoiou o carrinho com o joelho, ergueu o bebê nos braços e se virou, protegendo a criança como se fosse a própria respiração. Havia água no bolso do casaco dele, respingos que brilhavam como se fosse chuva, e a camisa ficou colada ao corpo quando ele caiu de joelho para amortecer um tropeço. Ele segurou o bebê firme, as mãos pequenas tremendo, o rosto uma máscara de concentração. O bebê ficou quieto, olhos grandes, confuso. Tônico olhou para o lado, para a porta entreaberta da casa grande, e viu Bianca vindo como se fosse a dona do mundo inteiro. Passos medidos, salto alto que marcava o ritmo de sua autoridade. A reação de Bianca foi uma coisa programada por hábito de poder. Ela cruzou o jardim com ar de indignação calculada, os cabelos impecáveis saltando pelo ombro. — O que você pensa que está fazendo? Gritou, voz afiada como cortar vidro. Não havia medo nela. Havia a acusação pronta e a obrigação moral de apontar um culpado onde restasse espetáculo. Tônico levou o bebê para mais perto do peito. E por um segundo, o mundo se reduziu ao seu colo, ao choro cada vez mais fraco, e à ideia de que, se aquele homem não tivesse corrido, algo muito pior poderia ter acontecido. Marilda não sabia por que se levantou. Talvez fosse a imagem do bebê calmo nos braços de Tônico, talvez fosse aquilo no fundo do peito que não permitia que uma injustiça acontecesse quando havia fôlego para impedir. Ela atravessou a lavanderia com passos que pareciam mais longos que antes. O pano escorregou de suas mãos e a água molhou suas botas. Bianca, atônita por ver a avó do filho dela ali, assumiu um tom ainda mais cortante, como se o fato de Marilda existir lhe desse licença para humilhar outra vez. — Afaste-se, dona Marilda, isso não é da sua conta, Bianca disse, o sorriso voltando-se em lâmina. Marilda ficou diante de Tônico como se fosse uma linha traçada. Sentiu os músculos lembrar-se de coisas antigas, a voz do filho chamando quando ele era pequeno, as mãos que embalaram noites. — Deixe o menino em paz, disse ela, voz baixa mas firme. Ele salvou a criança. A reação foi instantânea. Bianca avançou, não com as mãos, mas com palavras que mordiam. Acusou Tônico de querer holofotes, de colocar a criança em risco por ser incauto. Ao lado, um balde com água tombou. Não se soube bem se por descuido ou por pressa, e a água foi como uma segunda humilhação. Escorreu, atingiu Marilda e molhou sua blusa. As mangas grudaram à pele, deixando marcas pálidas. Bolinha correu e encostou-se às pernas dela, oferecendo o calor de sempre.
Tônico protegeu o bebê com o corpo, os olhos ardendo, e Marilda sentiu a velha coragem que não sabia mais viver no dia a dia. Ela ergueu a mão e colocou-a sobre o braço de Bianca, não para tocar, mas para deter. Não, murmurou ela, ele salvou a criança. Bianca sorriu então, um sorriso que não alcançava os olhos. A senhora fala sem saber, disse, e era evidente que as palavras serviam como revestimento para algo muito frio. Naquele instante, um vizinho abriu a janela do primeiro andar e gritou que chamaria a polícia. Outro registrou a cena com o telefone. O ar se encheu de pequenas testemunhas, mas a casa grande gostava de coisas abafadas. Era o tipo de lugar que presumia controle sobre a narrativa, sobre as histórias que passavam pela família. Quando Ricardo chegou, ouviu primeiro o rumor. O carro parou, a gravidade do som foi como uma ordem. Ele atravessou o jardim com passos largos, executivo em traje leve, o relógio no pulso lembrando a pressa da cidade. Seu olhar varreu a cena, e por um segundo o tempo ficou dividido entre surpresa e vergonha. Marilda, molhada, com o cachorro encolhido à beira das botas. Tônico, ainda de joelho com o bebê ao peito. Bianca, respirando como alguém que sentia ter perdido a própria coroa. Ricardo avançou, indignado, e a voz que saiu foi firme, direta. O que houve aqui? Bianca tinha a resposta pronta. Encontrou palavras de alerta, acusações por negligência, insinuou que Tônico se metia onde não devia. Havia na sua fala a habilidade de transformar o fato em espetáculo e de inverter culpa em espetáculo moral. Ricardo olhou para Tônico e percebeu que havia algo no homem que o tocou, não só a coragem, mas o modo como segurar o bebê sem orgulho, com a urgência de quem sabe que a vida cabia naquele instante. "Você está bem, tio?" perguntou Ricardo, meio sem jeito com o título de tio que nunca usara. "Estou", respondeu Tônico, voz rouca. "O menino está bem." Marilda não esperou por mais nada. Ela alcançou o casaco do bebê, sentiu o tecido morno, uma pequena pontada no coração ao reconhecer aquele cheiro de leite e sono. Não perguntou quem eram os pais. Sabia por instinto que a casa grande abrigava muitas respostas e poucas verdades. Bolinha se enroscou mais forte no seu tornozelo, e ela sentiu que por um segundo a velha casa teria que admitir que alguma coisa havia mudado. O burburinho que se seguiu não foi de fala, mas de pequenos atos que deixavam rastros. Rosa, a empregada, apareceu na varanda com o avental ainda na cintura. Os olhos grandes, quase sem brilho, confirmaram que ela havia visto. Havia marcas que haviam se repetido demais para serem ignoradas. Um pano de barro escondido atrás do tanque. O som de palavras que feriam quando ninguém registrava. O cheiro de sabão que tentava apagar memórias. Ricardo percebeu tudo isso num relance. A água que correra pelo piso, a bolsa caída no canto, um bilhete incompleto perto do telefone. Uma sensação de responsabilidade antiga abriu espaço dentro dele, junto com o remorso por não estar ali quando poderia. Mais tarde, quando a casa acalmou por poucas horas, Rosa falou baixinho com Ricardo na cozinha. As palavras dela vieram como pequenas pedras jogadas num lago, uma após outra fazendo círculos. Contou das ordens de Bianca, das vezes em que a senhora Marilda fora afastada do sofá para que a nora pudesse organizar as festas. Falou das limpezas forçadas, da exigência de que Marilda lavasse a mão para economizar, da frase dita uma vez e repetida tantas outras: "Ela ocupa espaço demais." Rosa falou ainda de um dia em que encontraram um bilhete com ameaças veladas, de um pano ensanguentado que ela guardara por medo, e de como Bianca pressionara com a ameaça de perda do emprego se contasse. A voz de Rosa oscilou, mas cada palavra empurrava Ricardo para algo que não toleraria mais. Ricardo não sabia naquele momento se aconteceria alguma mudança grande. Era difícil trocar anos de silêncio por um gesto só. Mas havia algo incontornável. A imagem do anão no chão, o bebê nos braços e Marilda molhada, com a mão trêmula sobre a perna de Tônico. Aquele conjunto de imagens ficou gravado em seu rosto. Ele prometeu, sem cerimônia, que investigaria. Lutaria, disse em voz curta, como se fosse possível arrancar uma verdade das paredes. Rosa entregou-lhe o que tinha. Uma sequência de mensagens, uma foto do pano escondido, o relato de uma conversa. Não era um inquérito, mas era prova o suficiente para um filho que começava a sentir que havia abandonado sua mãe. Dias seguiram com uma economia de gestos.
Tonico passou a aparecer com menos frequência, mas nunca muito longe. Trazia consigo olhares de quem temia ser usado como história em jornais. O bebê dormia com mais calma, protegido no cômodo onde sempre houvera um calor de família. Mas Bianca não mudava seu semblante de peça de teatro. Havia dias em que saía para compromissos pomposos, vestida para redes sociais, encontrada com sorrisos que cabiam perfeitamente na imagem que queria vender. Dentro de casa, porém, o tom era outro. Ordens, pequenas humilhações, frases afiadas que cortavam o ânimo de Marilda. Ricardo foi buscar ajuda. Não era o tipo de ação que se resolvia com palavras sozinhas. Procurou o Dr. Renato, um advogado de presença calma e olhar prático, o tipo de homem acostumado a transformar relatos em medidas concretas. O expediente de proteção que se desenhou foi feito com a pressa e a precisão de quem sabe que é preciso agir antes que um costume se transforme em cicatriz. Medidas protetivas, orientação para Rosa sobre como oferecer depoimento sem medo e o registro das evidências recolhidas foram passos que, embora práticos, tinham peso afetivo. Eram uma promessa de que alguém, finalmente, veria Marilda com a dignidade que sempre deveria ter tido. No meio desse movimento de proteção, o episódio do bebê salvou-se do esquecimento por motivos que ninguém havia previsto. Moradores da rua comentavam, em tom de incredulidade, como um ato de coragem podia reescrever a atenção de todos. Tonico, que tivera o impulso de entrar onde outros hesitavam, foi tratado com uma mistura de gratidão e curiosidade. Alguns vizinhos ofereceram ajuda, outros apenas olharam, surpresos. Para Marilda, a figura daquele homem pequeno tornou-se símbolo, não apenas de bravura, mas de um tipo de humanidade que ainda existia, mesmo nas frestas da cidade rica e organizada. Houve, no entanto, quem tentasse virar a história a seu favor. Bianca, cuja habilidade maior era manipular aparências, começou a alimentar uma narrativa em que Tonico era um intruso irresponsável, alguém que abalava a segurança da família. Ela chegou a publicar uma foto nas redes numa tarde, mostrando o carrinho intacto e um texto sobre invasão e irresponsabilidade, como se quisesse transformar o resgate em ameaça. As mensagens chegaram até Tonico como pedras. Para ele, o que importava era que o bebê estivesse bem e que não tivesse deixado a cena sem ter sustentado por dentro algo que o tempo levaria, a sensação de dever cumprido. Ricardo sentiu que a disputa não era apenas pela verdade daquele episódio. Era pela dignidade de sua mãe, pelo clima tóxico que vinha se acumulando na casa. Reuniu documentos, falou Rosa mais algumas vezes, gravou conversas quando necessário, atos frios e práticos, mas que se enraizaram em um princípio. Não se deixaria que a aparência polisse a realidade. Havia uma decisão que mudaria o tom daquela família. Pedir que Bianca respeitasse limites, impor medidas protetivas e, se preciso, retirar Marilda para um ambiente onde pudesse ser cuidada sem humilhação. Ricardo sabia que poderia perder muito, a estabilidade social construída, as relações que dependiam de uma fachada, mas também sabia que o risco de inação era maior. Num dia de chuva miúda, quando o jardim parecia escorrer esperanças, Tonico esteve na casa para uma visita discreta. Trouxe um brinquedo que era apenas um ursinho velho, com o pelo gasto, presente humilde para o bebê. Marilda sentou-se no sofá com o casaco ainda úmido da outra vez e acariciou o ursinho com dedos que lembravam os de quem costurou tantos caminhos na vida. Tonico falou pouco, olhou para ela com um respeito que não tinha nada a ver com pena. A senhora teve coragem, disse ele, voz baixa. Marilda sorriu com aquilo que havia de mais antigo nela, a memória de quem criara um filho, de quem guardara promessas em noites longas. Não foi coragem, respondeu ela, rindo do próprio susto. Foi necessidade. O movimento que se seguiu foi uma sequência de atos precisos. Dr. Renato orientou Ricardo sobre o procedimento legal. Rosa assinou um depoimento, embora com medo, mas a presença de testemunhas outras e a documentação, fotos, mensagens e o relato de Tonico compuseram um quadro que não deixava margem para a negação total. Bianca reagiu como alguém que viu o terreno fugir debaixo dos pés, tentou manipular, tentou chantagear com silêncio e aparência. Mas havia algo que não se media em charme, a verdade das coisas repetidas demais.
O confronto definitivo aconteceu numa tarde em que Ricardo, com a firmeza que voltara a treinar, pediu para conversarem na sala. Bianca entrou como se fosse a dona do lugar, mas havia no seu rosto traços de surpresa. Ele colocou na mesa as evidências, uma por uma, mensagens, o depoimento de Rosa, as fotos, o registro do que havia acontecido no dia do bebê. Havia por trás das provas a força de quem se decidiu a não mais tolerar humilhações. As palavras de Ricardo foram curtas, sem espaço para chantagem. Ou você aceita medidas para proteger minha mãe e respeita limites, ou teremos que buscar vias legais que vão reorganizar a vida daqui. Bianca respondeu como quem tivesse sido pega fora de um plano. A nora tentou negociar silêncio, tentou apelar ao argumento do casamento, a nossa casa, os nossos assuntos. Tentou também subornar com promessas de mudança. Mas havia nesta nova cara de Ricardo algo incompatível com negociação. Ele havia percebido que havia limites morais que não se transigiriam. A insistência de Bianca em manter a fachada custava caro demais. Ao fim da conversa, Bianca saiu com a dureza de quem finge uma derrota passível de recuperação. As medidas imediatas foram aplicadas: controle de acesso, orientações para visitas, acompanhamento jurídico e, o mais importante para Marilda, a reorganização da vida dela em torno de cuidado que não houvesse de humilhar. Ricardo assumiu a responsabilidade de presença, prometendo não mais dar ao silêncio a licença de calar a verdade. Enquanto isso, a história do anão que salvara o bebê ganhou uma dimensão que não se esperava. Jornais menores, conversas de corredor, mensagens de agradecimento. Tonico foi convidado a tomar um café com a família. Foi abraçado pelo pai do bebê, um gesto simples, humano, que não significava a superação de tudo, mas era um reconhecimento público. E Marilda, que antes se sentira reduzida, recebeu um olhar novo das pessoas da rua. Havia um restolho de dignidade que aparecera nas suas mãos enrugadas, quando ela reconhecera, com deliberação, a verdade de um ato de coragem. Os dias seguintes trouxeram uma sensação de alívio que não era total, mas era concreta. Bolinha voltou a dormir no cantinho com mais disposição. A lavanderia foi reorganizada para que Marilda tivesse menos trabalho pesado. E Tonico, discretamente, passou a trazer pequenos presentes, um remendo feito em uma blusa, um pão fresco. Havia no jardim um espaço recuperado, a grama cortada com carinho, um vaso novo colocado perto do banco. Era simbólico talvez, mas para Marilda aquele vaso era a promessa de que o cuidado podia entrar por portas que antes eram trancadas. Ao mesmo tempo em que justiça se encaminhava, a restauração exibia suas curvas práticas. Bianca, pressionada pelas medidas legais e pela vigilância que se intensificara, começou a ceder em pequenos pontos, mas as feridas não cicatrizavam de uma hora para outra. Marilda, por sua parte, aprendeu a dizer não com palavras curtas, como quem agora guardava a própria defesa como algo precioso. Ricardo, que antes se esquivara de olhares e responsabilidades, encontrou uma presença nova, presente nas idas ao médico, nas compras, nas conversas longas pela noite. Ele aprendeu que proteger alguém nem sempre era um gesto heróico, mas, muitas vezes, uma soma de atos ordinários. A cidade, por sua vez, guardou a história do anão e do bebê como se fosse um pequeno milagre prático. Uma vida salva, um homem humilde erguendo-se na defesa alheia. Mas para Marilda, a coisa mais importante foi outro tipo de restituição. Ouvir novamente palavras que curavam, mãos que ajudavam a ajeitar o cobertor, o riso do neto misturado ao som do jardim. A recuperação veio em passos pequenos, uma escada que se subia diariamente. Uma tarde de sol finalmente trouxe de volta ao calor ao jardim. Bolinha corria ao redor do bebê, e Marilda sentou-se no banco com as mãos no colo. Tonico apareceu, como sempre discreto, e trouxe um pequeno vaso com uma flor simples. Ofereceu-o sem alarde e Marilda aceitou com gratidão. Ricardo, olhando de longe, notou que havia retomado a gentileza antiga, aquela que vivera nas mãos e que embalaram um pequeno corpo. Ele pensou em como as decisões que tomara haviam sido difíceis, mas necessárias. Pensou também no que a fragilidade de sua mãe ensinara, que proteger é um dever que transcende imagem e fortuna. Em algum momento, a imprensa local buscou Tonico para entender os detalhes do resgate. Ele falou com humildade e clareza, sem vaidade. Para ele, a ação não fora heróica, fora simplesmente o que se fazia quando a vida de alguém dependia de um segundo. Marilda ouviu a entrevista na rádio com um sorriso contido.
Não era estrelismo que a movia, mas a confirmação de que havia coisas que ainda funcionavam, um fio de confiança que se estendia quando alguém ousava agir. Rosa recebeu apoio psicológico e ajuda para manter seu emprego, sem pressões que antes a sufocavam. Dr. Renato acompanhou os trâmites e assegurou que medidas protetivas fossem colocadas em vigor durante o tempo necessário. A família, por sua vez, começou a redesenhar a rotina com menos pressa e mais presença. Um almoço nos domingos, visitas controladas e a certeza de que alguém olhava realmente para Marilda. E foi assim, entre gestos práticos e pequenas cerimônias de reparo, que algo se restabeleceu. O jardim, que antes fora cenário de tensões, tornou-se lugar de recuperação. O sol batia nas folhas, a água das regas não tinha mais o som de humilhação, e as roupas secavam nas cordas com um movimento simples e sem pressa. Marilda caminhava devagar, abrindo as mãos para a bolinha e de vez em quando olhava para a rua, onde Tonico ia e vinha, sempre com seu jeito discreto de quem entende que a vida pede gentileza. No fundo, a história do anão que salvara o bebê foi a fagulha que ilustrara um princípio maior. Quando alguém age por coragem, oferece aos outros uma oportunidade para fazer o mesmo. Para Ricardo, para Marilda, para Rosa, Tonico foi uma lembrança de que as pequenas ações salvam mais do que pelo que parecem, salvam a dignidade. E para Bianca, foi a prova de que a imagem nunca seria suficiente quando as pessoas começassem a olhar de verdade. O processo de cura seguiu sua marcha compassada, nem sempre suave, mas firme. Havia dias de recuo, quando memórias antigas vinham à tona e levantavam o frio do corpo. Havia também tardes claras, em que a família se reunia no jardim e ria com a leveza que só o tempo e o cuidado devolvem. Ricardo passou a estar ao lado de Marilda de forma constante. Tonico ressurgia com sua gentileza sem alarde. Rosa respirava com a tranquilidade que vem quando se sabe que existe proteção. E se havia uma lição concreta para quem ouvia a história, para você que acompanha e que talvez conheça casos parecidos, era esta: coragem não precisa de aplauso, ela pede ação. Denunciar, proteger, não ignorar. Uma criança salva por um homem humilde e uma mãe que arriscou o próprio corpo para proteger quem salvou a sua cria, tornaram-se, juntas, um símbolo singelo que dizia algo maior sobre responsabilidade e compaixão. Se esta narrativa tocou você, se você já presenciou algo parecido ou sente que alguém perto precisa de ajuda, fique até o fim deste relato, curta e inscreva-se no canal para que mais histórias como esta cheguem a quem pode fazer diferença. Sua atenção pode ser o primeiro passo para proteger quem já não tem voz. Os meses que se seguiram tiveram o compasso de quem aprendeu a medir o tempo de novo. Não foi uma recuperação espetacular de cinema, foi uma colcha remendada dia após dia. Marilda ganhou força nas manhãs, nas caminhadas curtas que fazia até o banco da praça, onde lia a notícia do dia e conversava com as vizinhas. Havia ainda momentos em que a noite trazia lembranças que a faziam apertar o travesseiro como se fosse um escudo. Nesses dias, Ricardo não tentava falar demais, sentava ao lado da mãe, punha a mão sobre a dela e aceitava o silêncio como parte do cuidado. Rosa foi retomando seu trabalho com uma cautela nova. O chefe que a recebera, tocado pela história e aconselhado por Dr. Renato, reorganizou o turno para que ela conseguisse comparecer às sessões de acompanhamento. No emprego, colegas que antes olhavam para longe, agora a cumprimentavam com gentileza. Alguns fizeram perguntas e ela respondeu apenas o que quis. O mais importante não foi que todos soubessem dos detalhes, mas que ela sentisse que havia um espaço seguro para respirar. Tonico continuou a ser o centro discreto de um reconhecimento que não buscou. O jornal fez mais de uma matéria sobre o homem que correu, mas nas ruas o que se ouviu foi outra coisa. Aconteceu comigo também, mas ninguém me ajudou. Agora eu olhei diferente. Um senhor que morava ao lado do ponto de ônibus resolveu, semanas depois, levantar-se quando uma briga começou em voz alta e chamou a polícia. Uma jovem, que andava distraída com fone de ouvido, tirou-o e acompanhou uma criança pequena até a porta de casa porque percebeu sinais de negligência. Pequenas ações que, somadas, mudaram o tom do bairro. Tonico foi convidado para falar numa reunião de moradores. Ele foi, como sempre, calmo. Falou poucas palavras. Fiz o que fiz porque não podia ignorar. Quem estiver com medo, pede ajuda.
Não pediu créditos, não quis medalha, pediu apenas que houvesse olhos atentos. Depois da reunião, algumas pessoas combinaram de olhar umas pelas outras, de criar uma lista de telefones para emergências, de checar se vizinhos que viviam sós tinham visitas. A gentileza, que muitos imaginavam mero detalhe, começou a operar como rede. Para Bianca, o efeito foi diferente. Sua aura de segurança, construída com roupas, sorrisos fabricados e aparições públicas, rachou sob a luz dos fatos. Houve quem a defendesse de início por interesse. Depois, quando a história ganhou vida própria, muitos perceberam que imagem não repõe presença. Ela tentou reparar a reputação com aparições calculadas, doações e gestos pontuais, mas o gesto que faltava era outro: sinceridade. Em algum encontro fortuito com um conhecido do bairro, ouviu-se dizer que Bianca havia parado de atender o telefone com a mesma naturalidade de antes. A vida pública continuou, mas com menos brilho. Não houve claque nem discurso público de culpa dramática. Houve evasão, um silêncio que fala mais alto do que a melhor justificativa. Ricardo, por sua vez, começou a aplicar no dia a dia a restituição que sua mãe recebera. Na atuação junto com o trabalho, tornou-se menos obcecado por resultados formais e mais atento aos rostos ao redor. Passou a ajudar pessoas que precisavam de papéis e informação, mas também se dispôs a escutar. Este transformar-se veio sem heroísmo ruidoso, veio na maneira de ouvir o jardineiro da empresa por quem jamais levantara a cabeça. Veio em visitas a Marilda com um almoço simples e em tardes em que, sem pedir, ficava até a hora de recolher bolinha da escola. Ricardo aprendeu a presença de novo, e isso fez diferença no modo como a família respirava. O jardim, que servira de palco da violência e depois de recuperação, consolidou-se como lugar de encontros serenos. Entre as plantas reerguidas havia um canto especial, um pequeno canteiro que os vizinhos fizeram em homenagem ao gesto que salvara o bebê. Foi Tonico quem sugeriu que plantassem ali não flores de ostentação, mas ervas e algumas mudas de árvores frutíferas. Para que a próxima geração aprenda que cuidar dá fruto, disse. As crianças da rua ganharam assim um sítio de contato com a terra onde aprenderam a regar, a cultivar e a esperar. Bolinha correu por ali tantas vezes que aprendeu a reconhecer as fases das plantas. O simples gesto de ensinar uma criança a semear foi talvez a forma mais dura de reparar o passado. Plantar esperança exige paciência. A imprensa continuou a buscar entrevistas, mas a família foi seletiva. Marilda aceitou apenas uma conversa breve com uma repórter que, com um olhar respeitoso, quis ouvir sobre como a vida havia mudado. Ela falou com simplicidade. O que vale é ter alguém que venha quando a gente precisa. Eu recebi isso, agora procuro dar também. A frase circulou não como jargão sensacionalista, mas como testemunho de transformação. Quem ouvia, às vezes, se via como possível agente daquela mesma mudança. Houve também processos práticos que exigiram frente firme, medidas protetivas mantiveram-se em vigor e o sistema judiciário avançou com a cautela do amparo legal. Dr. Renato fez o que podia para que ninguém da família se sentisse abandonado às voltas com uma burocracia fria. Ele intercedeu, encaminhou e reteve o peso de decisões difíceis. Sua presença foi, para muitos, garantia de que a lei não era apenas um discurso remoto, mas um mecanismo que poderia realmente proteger os vulneráveis. Com o tempo, a normalidade voltou a ter gosto de normalidade. Não a de antes, que ignorava, mas a que reconhecia o outro. As reuniões familiares aos domingos já não eram apenas formalidade. Ricardo cozinhava e Marilda ria dos tropeços do filho na cozinha. Rosa trazia histórias de clientes que ela agora defendia com firmeza, sem medo. Tonico aparecia de vez em quando com um pão ou uma flor do seu canteiro, e a família o recebia como se recebesse uma bênção que vinha em silêncio. E havia dias em que o bairro todo parecia se lembrar de que a coragem não precisa de luz forte para existir. Uma senhora idosa que morava sozinha deixou cair um envelope com dinheiro na rua. 3 jovens pararam, juntaram as notas e voltaram para entregar. Uma adolescente, que antes passava direto por uma briga entre um casal na escadaria do prédio, chamou a atenção da administração e, com outras vizinhas, chamou a família para conversar. Pequenas intervenções que, somadas, foram ensinando uma comunidade inteira a não fingir invisibilidade. Numa tarde de outono, quando o sol já se inclinava cedo, Ricardo levou Bolinha ao banco do jardim.
Marilda os viu de longe e sentiu uma paz que não era completa, mas era verdadeira. Tonico regava o canteiro de ervas e deixou que a água escorresse nos dedos, como se não quisesse que nada secasse. Rosa passou correndo para acompanhar um cliente e lançou um aceno rápido. A rotina simples parecia, naquele instante, a maior prova de recuperação. Antes que o dia terminasse, Marilda falou baixo, mais para si do que para alguém. A gente aprende, né? Aprende a cuidar. Ricardo ouviu e respondeu sem teatralidade. Aprendemos a estar. E assim, entre gestos ordinários, a família foi tecendo um novo tecido de confiança. Não se tratava de apagar o que houve, mas de construir algo que resistisse, uma convivência em que solidariedade e vigilância andassem juntas. A história do anão que correra para salvar um bebê continuou, para quem quisesse ouvir, como exemplo de que a coragem é possível em gente comum. Mas para aqueles que a viveram de perto, o aprendizado maior foi outro, que a verdadeira mudança mora nas coisas pequenas, nos dias em que se escolhe ficar em vez de passar. E que, quando uma vida é tocada por esse tipo de cuidado, o efeito reverbera mais longe do que qualquer manchete. Havia ainda muito a resolver, memórias a tratar, segurança a monitorar, decisões legais a confirmar, mas a família caminhava. Passo a passo, às vezes tropeçando sim, como quem aprendeu a andar novamente. E no final de mais uma tarde, enquanto as crianças da rua arrancavam folhas secas no alto do caminho, Marilda colheu, com dedos já menos trêmulos, uma pequena folha de erva e sentiu o cheiro que lembrava chá quente. Sorriu. Havia no gesto simples e cotidiano a prova de que a vida podia ser reconquistada, não de uma vez, mas por repetição. E assim, naquele jardim que agora cheirava a terra e a chá, a história prosseguia, não em grandes gestos, mas em escolhas de cada dia que ensinavam a cidade a ver. Naquela noite, depois do jantar, que ninguém quis transformar em festa, a família sentou junto à mesa da cozinha como se fosse um conselho pequeno e sem pressa. Ricardo limpou a última panela, Marilda contou um detalhe bobo da vizinhança, Rosa falou de um caso que a deixara pensativa, e Tonico trouxe consigo 2 mudas enroladas num pano, uma folha de manjericão e outra de alecrim, trazidas do seu canteiro. Bolinha abanava o rabo e de vez em quando tentava alcançar algo sob a cadeira, como se também quisesse participar da conversa dos adultos. Trouxe isto para plantar no cantinho, disse Tonico, devagar, como quem oferece mais que ervas, para lembrar que a terra responde quando a gente cuida dela. Marilda aceitou as mudas com as mãos ainda um pouco trêmulas, mas agora já menos. Havia entre eles uma atenção que não pedira licença. Olhavam-se não para consertar palavras passadas, mas para fazer o futuro caber no dia a dia. Plantaram as mudas na manhã seguinte, com cuidado humano e ritmo de quem já sabia que pressa e crescimento não combinam. As semanas que seguiram trouxeram pequenas provas, uma audiência em que Dr. Renato foi peça firme na defesa, uma visita ao posto de saúde para acompanhar uma renovação de medicação, uma reunião com a administração do prédio para acertar a iluminação do corredor e os contatos de emergência. Nada espetacular, nada digno de manchete grandiosa, gestos que seguravam o equilíbrio como abraços discretos. Em cada um deles, a família foi testando limites e aprendendo, mais uma vez, a estar. Rosa continuou a trabalhar. Havia dias em que a carga pesava, outros em que o rosto de um cliente que encontrara justiça devolvia a força. Seu caso mais recente envolvia uma mulher que aprendera com dificuldade a aceitar ajuda. Ao trazer essa mulher para conversar com a família, Rosa percebeu algo que antes só imaginava ao longe: o poder de um lar que não vira as costas. A visita foi rápida, sem dramatismos, e ao sair, a visitante segurou a mão de Marilda e disse, com voz baixa, "Quero ter uma casa assim um dia." A frase fez silêncio no ar, e esse silêncio foi de consolação. Ricardo passou a cozinhar com frequência aos domingos. Não havia menu fixo. Às vezes era um cozido simples, noutras uma massa improvisada. O que importava era a mesa posta e a companhia. As crianças do prédio começaram a aparecer não apenas pela comida, mas pela risada que se formava quando alguém queimava um pouco o pão. Bolinha tornou-se fiscal irrestrito da sala, pulando nos joelhos e lembrando a todos que a vida pode caber num afago roubado. Tonico, com seu hábito de pequenas dádivas, plantou um canteiro novo perto do banco do jardim.
Não foi um monumento, foi um sinal, um conjunto de ervas, algumas flores resistentes, um pouco de terra revolvida. Quem passava, parava e, se quisesse, colhia uma folha. A simplicidade do gesto espalhou-se, vizinhos começaram a trocar mudas e havia, em certos sábados, uma pequena feira de trocas onde ninguém pedia dinheiro. Era uma economia de gentilezas. O bairro, que antes parecia indiferente, foi se acostumando a mirar. As pequenas intervenções, jovens que ajudavam a recolher um envelope caído, a adolescente que organizou uma conversa, a senhora idosa que aprendeu a confiar num vizinho, tornaram-se hábitos. Em uma reunião convocada pela administração do prédio, não houve discurso inflamado, mas houve um consenso prático. Nomes e contatos as pessoas sabiam agora que deveriam ligar, e os passos a serem tomados ficaram mais claros. A cidade não mudou de uma hora para outra, fez-se uma rotina de vigília. Houve, igualmente, dias de fragilidade. Memórias revisitavam quartos vazios como visitas imprevistas. Manchetes ressurgiam em conversas entre vizinhos, e por um instante parecia que tudo voltaria a ser como antes. Nessas horas, Marilda ia ao jardim, sentava-se, fechava os olhos e respirava o cheiro do alecrim que já começava a crescer. Respirar era um verbo de trabalho, um ato de paciência. Ricardo sabia quando ficar em silêncio, Rosa sabia quando intervir com firmeza, Tonico sabia quando distrair com uma história sem importância. Juntos, ensaiavam uma vida que não apagava a dor, mas a colocava em outro lugar, onde cabia o cuidado. O processo legal seguiu o seu curso. Dr. Renato trouxe notícias que eram em sua maior parte passos técnicos e demorados. Em uma das visitas, ele falou com clareza sobre prazos e possibilidades, e disse com a franqueza de quem já via muitas histórias. A justiça demora, mas quando ela vem bem feita, dá alicerce para a paz. Não prometeu milagres, não os venderia, prometeu diligência, e isso, naquele momento, já era bastante. Uma tarde, quando as folhas do outono iam caindo mais mansas, a repórter, que já não perturbava a rotina com câmeras e perguntas, mas que havia ouvido o suficiente para entender, voltou apenas para conversar com Marilda. Apenas para ouvir. As palavras de Marilda desta vez foram pequenas. Cada vez que alguém bate na nossa porta e pergunta como está, isso já é metade do caminho. A frase não buscou aplausos, buscou registrar o que aprenderam, que a pergunta genuína transforma o lugar onde a dor vive. Os vizinhos trouxeram histórias também. Um homem que trabalhava à noite manteve a luz do corredor por mais tempo. Uma família organizou um grupo de apoio para pais. Crianças pintaram um mural com mãos coloridas e palavras como cuidar e ver. Ninguém esperou por um salvo-conduto, nem por um gesto heróico. O que aconteceu foi a ação repetida, olhos que vigiam, passos que oferecem ajuda, mãos que seguram. A coragem tornou-se hábito da cidade. Num domingo, a família convidou uns poucos vizinhos para um café no jardim. Não foi uma celebração de fim de história, foi um reconhecimento de estrada. Marilda falou pouco. Quando falou, disse apenas que aprendera a delegar a dor, a olhar para o outro e a oferecer o que tinha. Não é preciso inventar grandes coisas, afirmou. É preciso, simplesmente, estar quando for necessário. As palavras pousaram leves na tarde e foram recebidas com olhares que entendiam. No banco do jardim, onde as mudas agora cresciam e onde Bolinha corria atrás de folhas secas, alguém colocou um pequeno marcadouro de madeira, nada formal, apenas uma tábua onde se lia, com letras feitas à mão, aqui se planta cuidado. Foi Tônico quem a pregou, com um gesto demorado. Quem passava parava para ler. Alguns sorriam. Outros tocavam a madeira como quem toca uma promessa. O anão que havia corrido para salvar o bebê tornou-se figura respeitada, mas não por fama, e sim porque, ao cruzar o caminho de alguém, oferecia a lembrança de que a coragem habita pessoas que não procuram aplausos. Ele continuou sua rotina, e de vez em quando um vizinho parava para cumprimentá-lo. Às vezes deixavam com ele um biscoito. A história que antes circulava em manchetes agora vivia em pequenas evocações, em conversa de esquina e em lembranças contadas às crianças. Marilda, numa manhã clara, sentou-se sozinha no banco do jardim. Respirou o cheiro do manjericão e pensou nas muitas coisas que ainda precisavam ser feitas. Papéis administrativos ainda a revisar, lembranças a tratar, prudência a manter.
Mas ao lado do peso que ainda carregava havia outra coisa, tão concreta quanto as ervas à sua frente, algo com textura de esperança. Não era uma cura definitiva, era um modo de persistir. Ao levantar, sentiu o calor do sol no rosto e ouviu, ao longe, o som de risadas vindas de uma praça onde crianças brincavam. Ricardo acenou de longe, chamando para um almoço improvisado. Rosa já se deslocava com seu bolso de trabalho, sempre pronta. Tônico varria o pequeno canteiro com a delicadeza de quem não gosta de destruir o que acabou de nascer. Bolinha veio correndo, ofegante, e deixou-se cair aos pés de Marilda, pedindo um afago. Ela sorriu, mais larga do que antes. A vida continuava a acontecer, com suas intersecções triviais e suas decisões que não fazem barulho. Aprenderam a cuidar e a estar, e, naquele jardim que cheirava a terra e a char, a cidade ia aprendendo também. Aprender a ver, aprender a intervir, aprender a permanecer. Não como promessa de perfeição, mas como um jeito novo de caminhar juntos. A tarde caiu com calma, e as luzes das janelas acenderam uma a uma, como se fossem pequenas sentinelas. Marilda colheu uma folha de manjericão, colocou-a entre os dedos e inspirou. No aroma, encontrou a medida do que haviam conquistado, uma vida que se refazia por repetição, por atenção, por escolhas feitas em silêncio. Sorriu, e não precisava dizer mais nada. As sementes estavam lançadas, caberia a cada dia regá-las. E assim, entre gestos pequenos e firmes, a vida seguiu adiante, com seus tropeços e suas reconquistas, um caminhar que não exige coragem sempre em cena, mas apenas a disposição de ficar quando for preciso.